Oi, amados, a paz de Yahushua. Estou aqui de novo no terceiro vídeo. Agora esse terceiro vídeo vai ser Romanos 5 e 6, né? Hoje é dia 28 de janeiro de 2019. Mas assim, eu vou voltar a ler de novo Romanos 4, do 18, para a gente seguir, porque para a gente não dar assim, continuidade no capítulo 5 e perder o foco do que foi dito no capítulo 4, tá? Então eu vou ler a partir de Abraão, no verso 18, para a gente dar continuidade, porque esses capítulos, né, como eu já expliquei, eles servem para tirar o foco do que está sendo dito, né? Quando você começa a ler um capítulo, né, e aí acaba o capítulo e você entra no outro capítulo, aí você vê um título, uma epígrafe, você perde totalmente o foco do que está sendo dito anteriormente. Aí você esquece, tipo assim, como se aquilo ali acabou, agora vamos ler a epígrafe. Aí você lê a epígrafe e você vai se basear no que está na epígrafe. Então, quando a gente lê a escritura, o importante é a gente não se basear em capítulos e versículos, mas a gente lê de uma maneira que seja contínua e não ler assim os títulos, né, essas epígrafes, que são os títulos que dá, porque é isso que tira o foco da atenção, né? E sempre ler a escritura sem o cunho religioso, mas ler no entendimento, né? Então, vou voltar aqui para vocês. Eu não vou assim explicar esse aqui, porque está no vídeo Romanos 3 e 4, tá? Eu só vou ler para dar continuidade à nossa leitura, tá? Que a gente vai ler agora Romanos 5 e 6. Mas eu vou começar do Romanos 4, 18, para a gente dar continuidade. Então, vamos lá. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Abrão, mas pela fé se fortaleceu, dando louvor a Abrão. Glória não, minha amada, louvor. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente não será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Yahushua, nosso Salvador, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justiça. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Yahweh por meio de nosso Senhor Yahushua. Olha isso, olha como é que é a complementação, amados. Agora que começou o capítulo 5. Mas quando eu li para vocês do 4, do 19 e fui seguindo o 5, vocês viram como é que mudou, assim, que a gente continua nesse mesmo entendimento, a gente não para na estação e não lê uma epígrafe, né? Então vamos de novo, tá? Mas desculpa, eu tô coçando o olho, eu tô... a nossa época tá muito calor e suor, e tá muito quente mesmo, né? Vou voltar aqui de novo então no 4:25 para começar no 5, e aí vai começar o 5:1 para vocês entenderem. Olha só, para ver como é que dá continuidade. Veja: o qual foi entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Yahweh por meio de nosso Senhor Yahushua, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta benevolência na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Yahweh, ou seja, do louvor de Yahweh, do esplendor de Yahweh, da esperança do esplendor de Yahweh. Porque glória também é blasfemado, né, amados?
E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Yahweh é derramado em nosso coração, pelo Espírito que nos foi outorgado. Olha isso, amadas. A esperança não confunde, porque o amor de Yahweh é derramado em nossos corações, pelo Espírito que nos foi outorgado, ou seja, o Espírito dele derramou o amor em nossos corações. E é por isso, né, que eu estava falando no vídeo passado, né, que a gente segue parte da lei não porque é lei, mas por amor, porque nós andamos no entendimento de Yahweh. Então esse amor, quando nós andamos nele, pelo Espírito, a gente passa a cumprir assim, partes da lei, mas não por ser lei, mas por ser do caráter de Yahweh, né? Como eu disse, que está escrito na lei, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Então, isso está na lei, isso é lei. Mas quando você anda no Espírito e no entendimento de Yahweh, ele é amor, você naturalmente não vai matar, não vai furtar, não vai dizer falso testemunho. Por quê? Não porque é lei, mas porque isso está no caráter de Yahweh. Então você passa a andar no caráter de Yahweh. Então você não vai fazer essas coisas não porque é lei, mas porque está no caráter dele. Entende? Então, vamos nós. Verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Yahweh é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Porque Yahushua, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Yahweh prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Yahushua morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Yahweh mediante a morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Yahweh por nosso Senhor Yahushua, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Olha isso, foi pela morte de Yahushua, né, amados, que nós fomos reconciliados. Não é mais pela lei. Nós não somos reconciliados com Yahweh por causa de lei. Lei é física, mas foi pelo sangue derramado no madeiro de Yahushua. Isso que nos tornou reconciliáveis com Yahweh e livres, né? Livres em Yahushua para louvar a Yahweh, né? Para andar em novidade de vida. Então, vamos lá, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Olha isso, amantes, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a benevolência de Yahweh e o dom pela benevolência de um só homem e Yahushua foram abundantes sobre muitos. Aqui está dizendo o seguinte, amados, que Adão, ele era da lei, né? Ele está falando de Adão e de Yahushua, porque Adão foi o primeiro homem, e através do primeiro homem veio o pecado, porque ele transgrediu, ele pecou, né?
Ele pecou e aí ele se tornou mortal, né? Aconteceu aquilo tudo com ele. Então, através de um homem veio a morte para muitos, mas através de Yahushua, aí passou a vir a vida. Porque ele nos traz assim, essa nova vida, no espírito, não mais na lei, mas no espírito, tá? Então aqui, ó, verso 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a benevolência de Yahweh e o dom pela benevolência de um só homem e a Yahushua foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a benevolência transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, ou seja, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, ou seja, se pela ofensa de Adão reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da benevolência e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Yahushua. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a benevolência sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Por que aqui está dizendo que muitos se tornarão justos e não todos? Porque não são todos que vão aceitar esse sacrifício de Yahushua. Não são todos que vão aceitar. Por isso que ele está dizendo que muitos se tornarão justos. Porque só se tornarão justos aqueles que aceitarem, que crerem e que andarem no entendimento dele. É isso que está dizendo aqui, entendeu? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a benevolência, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também renasce a benevolência pela justiça, para a vida eterna, mediante Yahushua, o nosso Senhor. Ou seja, se o pecado reinou na morte, né? Porque enquanto a gente estava morto no pecado, na lei, que a lei é pecado, a morte, né? A gente não conheceu o pecado se não fosse pela lei, não é? Então, enquanto a pessoa está na morte, ou seja, na lei, né? O pecado reinou pela morte. Mas quando a gente entra na benevolência, nós somos justificados por quê? Porque Yahushua, ele morreu por nós para nos dar a vida eterna, né? Ele primeiro morreu no madeiro, né? Primeiro para nos resgatar, nos redimir, né? Ele derramou seu sangue, né? E a sua água para nos limpar de toda impureza. E ele nos resgatou, ele nos livrou, ele nos libertou do império da morte, do império das trevas. Qual é esse império, amado, das trevas? Ele nos libertou do engano, sabe, da mentira. Ele nos libertou da cegueira espiritual, da lei, de nós estarmos presos numa religião, seguindo a lei e não estando livres nele. Né? E é por isso que a Escritura diz que para isto Yahushua nos chamou, para a liberdade, né? E não voltemos mais ao jugo de escravidão, né? Então aqui, capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a benevolência mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou seja, os que morreram para quê? Para o pecado. Porque quando a gente entrega a nossa vida a Yahushua e cremos no entendimento, no Espírito, tá, amados? A gente passa a andar em novidade de vida.
Então, nós estamos mortos no pecado. Não que a gente não peque, porque nós estamos nesse corpo terrônico, né? E que é a carne. Mas só que o espírito limita contra a carne. E a carne contra o espírito. Só que quando nós andamos no espírito, no entendimento, né? Nós somos fortalecidos. E o espírito é vivificado. Ele vivifica nós e mortifica a nossa carne. Então, para isso, nós não viveremos mais no pecado, porque nós estamos mortos no pecado. Por quê? Porque nós estamos na vida que é Yahushua. Porque Ele é vida e vida é abundância. Então, quando nós estamos na vida que é Yahushua, a gente não vive uma vida de escravos, a gente não vive uma vida de pecados. Não, nós estamos nele, nós somos livres do pecado. Nós somos livres dessa maldição terrônica de viver no pecado. Porque a benevolência de Yahushua habita em nós. Então aqui, verso 2 do capítulo 6. De modo nenhum. Vou começar de novo versículo 6, tá? Para a gente não perder o foco. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Yahushua, fomos batizados na sua morte? Amados, esse batizado em Yahushua não é um batismo na água física, mas é o batismo no espírito, no entendimento. Por quê? Ele te batizou na morte. Porque quando Yahushua morreu, eles pegaram e lançaram uma lança nele, cortaram ele com uma lança, a lança foi, transpassou ele foi traspassado por uma lança, e saiu água dele. Essa água que saiu de Yahushua nos batizou, nos limpou. Então isso é um entendimento. Tanto a água quanto o sangue nos limpou, nos purificou. Nós somos purificados pelo sangue dele, que foi derramado por nós, e nós somos purificados também, limpos, pela água que ele jorrou no Calvário. Entende? Porque quando ele morreu, né, e ele estava sendo Gólgota, lá no madeiro, e embaixo estava lá o corpo de Adão, né, o nosso pai na fé, né, Adão. Então, aquela água que saiu de Yahushua, quando ele foi transpassado, aquela água foi para lavar Adão. Ele foi até Adão, entendeu? Porque o corpo de Adão estava embaixo da onde Yahushua ele morreu, no Calvário. E isso está nos apócrifos, no livro de Adão. Isso está escrito, tá? Então é isso. Então, quando nós somos, assim, ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Yahushua, fomos batizados em sua morte. Então, nós fomos batizados na morte dele, porque através da morte dele ele nos trouxe vida. E aí nós somos mortificados na carne para vivermos no espírito. Ou seja, mortificado na carne é mortificado no físico, tá? No físico, nós somos mortificados no físico, na lei, e passamos a ser vivificados no espírito, no entendimento. Verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Yahushua foi ressuscitado dentre os mortos pelo louvor, pelo esplendor do Pai, aqui está agora, vou botar esplendor, tá? Do Pai, assim também andemos nós em novidades de vida. Então, veja, como nós fomos sepultados com ele? Quando ele morreu, ele ressuscitou, e ele morreu, ele foi sepultado, ou seja, e a água dele, que verteu nele, que nos batizou, essa água foi, assim, é o batismo que ele nos deu através da morte dele, do sacrifício dele, e que ele anulou toda a lei, tá? Assim, o nosso corpo, assim, nós não vivemos mais na lei,
Nós não vivemos mais na carne. Foi vivificada a nossa carne. É isso, foi vivificada, não, desculpa, foi mortificada a nossa carne e vivificado o espírito. Entende? Então a carne ali morreu, ou seja, a carne morreu significa que acabou a lei. Não é mais por lei, mas é pela graça, é pela benevolência, tá? Pela benevolência do sacrifício de Yahushua e pela fé nele. É isso aqui, entendeu? Veja, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, quando ele morreu, nós fomos sepultados na morte. Quem foi sepultado na morte? O velho homem, a carne, aquele que seguia a lei, tá? Como Yahushua foi ressuscitado dentre os mortos pela benevolência do Pai, pelo esplendor do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Ou seja, andamos nós como? Ressuscitados no Espírito, para andar no Espírito. Andemos nós em novidade de vida. Esse andar em novidade de vida é andar no Espírito, não mais na carne, não mais no físico, não mais na lei, mas no Espírito, no entendimento. Tá? Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi sacrificado, não é crucificado, ele foi sacrificado no madeiro, tá? Sabendo isto, que foi sacrificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Entende, amados? Esse pecado aqui que está falando, não sirvamos o pecado como escravos, é a lei. Porque a lei, a pessoa conhece a lei pelo pecado, o pecado pela lei. Então aqui está falando que esse pecado aqui como escravos é os rituais da lei. Isso tudo é uma escravidão. Então nós temos que sepultar o velho homem, ou seja, a carne, sepultar essa carne que é a lei física, que é o carnal, e andar no espírito, novidade de vida, que é do entendimento, no espírito. Certo? Aqui, ó, sabendo isto, verso 6 do capítulo 6. Sabendo isto, que foi sacrificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu? Quem morreu? Quem morreu de quê, amados? Quem morreu na carne. Quem morreu, o velho homem. É isso que está falando aqui, amados. Olha, portanto, quem morreu está justificado do pecado. Se a pessoa morreu na carne, morreu na lei, e agora está vivificado no entendimento, no espírito, ela está justificada. É isso que está dizendo aqui, claramente. Ora, verso 8. Ora, se já morremos com Yahushua, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Yahushua ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Yahu. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Yahu, em Yahushua. Ou seja, amados, considerai-vos mortos para o pecado, ou seja, considerai-vos mortos para a lei, para o físico, para a carne. Mas vivo para Yahu em Yahushua. Vivo para Yahu em Yahushua, que é o caminho. É isso, amados. Olha que fantástico. Caraca, como diz a irmã Janaína, caraca, maluco. Olha que maravilha, gente. Que coisa fantástica. Então aqui, verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões.
nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Iarro como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Iarro como instrumentos de justiça. Olha isso, oferecer-vos a Iarro como ressurreto dentre os mortos, ou seja, você não é mais, entendeu? Assim, não está mais na carne, na lei, mas você agora está ressurreto. Você morreu, o seu velho homem, e agora você nasceu uma nova criatura em Arro, no entendimento, um novo ser, uma nova mentalidade, uma renovação da mente em Yahushua, vivificado no seu espírito e mortificado na carne. É isso que está dizendo aqui, amados, claramente. Olha, eu estou aqui impressionada, gente, porque são coisas assim, quando a gente lê a escritura fora do jugo da religião, a gente começa assim, a viajar no entendimento das coisas de alma, no espírito. Isso é fantástico. Isso é fantástico, amados. Olha isso. Nem ofereçais cada um os vossos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Iarro como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Iarro como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da benevolência. Gente, eu tô aqui segurando para não chorar, porque que maravilha é isso, gente. Olha isso, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim da benevolência, não está debaixo da lei, do físico, da carne, mas da benevolência do Espírito, amados, porque nós fomos mortificados na carne e vivificados no Espírito, no entendimento. Isso é fantástico, gente, isso é fantástico. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E sim da graça, ou seja, e sim da benevolência? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis aos servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Ou seja, se você obedece à lei, você é escravo do pecado. É isso. Você está servindo ao pecado se você obedece à lei. Mas se você obedece a Yahushua no entendimento, você é livre. Você é livre nele. Você não está mais debaixo da lei, do jugo da escravidão, do jugo da religião, mas na liberdade que Yahushua te chamou, nos chamou, amados. Isso é fantástico, gente. Olha isso. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Ou seja, se a pessoa anda na lei, obedece ao pecado, ou seja, a lei, ela está na morte. E aquele que anda no Espírito, vivificado no Espírito, de entendimento, no caminho de Yahushua, anda na justiça, na vida, amados. Verso 17, mas aqui está mais, graças a Iarro, vamos botar assim, mas louva Iarro, tá? Mas louvado seja Iarro, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Tá? E uma vez libertados do pecado, fostes feito servo da justiça. Ou seja, a pessoa é liberta do pecado, da lei, do físico, da carne, né? Então ela foi feito servo da justiça. Entende? Foi libertado do pecado para ser servo da justiça. Olha só, e aí isso você segue a doutrina, que foi entregue. Qual a doutrina? A doutrina de andar no entendimento de Yahushua, na liberdade que ele nos dá. Essa é a doutrina dele, amados. Porque através de quando a gente anda nele, a gente aprende dele, e a gente anda nele. É no espírito, é no entendimento. Olha
isso. Verso 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir à justiça para a santificação. Certo? Porque antes, quando oferecia para a lei, o pecado, agora vamos oferecer para a santificação, andando no entendimento do Pai, andando no Espírito, que é Yahushua. Né? Então aqui, ó, verso 20. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isento em relação à justiça. Ou seja, você era escravo do pecado, você estava isento em relação à justiça. Você não estava justificado, porque você estava escravo do pecado. Né? Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Ou seja, o fim do pecado é a morte. O fim da lei física, de atos religiosos, de estar na religião, é morte. Agora, quando nós andamos no Espírito, no entendimento, o que é esse andar no Espírito, amado, no entendimento? É quando a gente tem o entendimento de que nós somos o templo de Yahweh. E quando nós somos o templo, a gente passa a ser o templo, não vai a templo. Então, a gente começa a entender que tudo é no entendimento, não é mais nada físico, mas é mediante a fé no entendimento, é no Espírito. Certo? Então, aqui, ó, naquele tempo, verso 21, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado por quê? Porque Yahushua, ele morreu para nos libertar, através do sangue e da água dele que nos limpou, nos purificou de todo pecado. Então, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Yahweh, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Yahweh é a vida eterna em Yahushua, nosso Senhor. Amados, esse pecado aqui que está falando é a lei. A lei. Quando a gente está na lei, no físico, a gente vive no pecado. Por quê? Porque a gente não está no espírito. Então a gente está na carne. Quando eu falo carne, não é pecado assim, pecado assim de pecar, mas é pecado de estar na carne e você está na visão carnal. Entende? Então, quando a pessoa está na visão carnal, ela está presa na religião, entendeu? E está com um pastor que é líder religioso, que não é Yahushua, porque Yahushua é o único pastor, então está no falso pastor, está numa falsa igreja, que é templo de pedra, porque nós somos a igreja. Tá? Toma um falso pão e um falso vinho, porque o pão é Yahushua, o pão vivo que desceu do céu, ele é o vinho novo. E que toma um banho num tanque batismal com uma água física, para lavar o físico, porque o espírito não lava nessa água. Mas quando a gente entende que Yahushua é a água, e que quando a gente se lava nessa água, quando ele nos lava nessa água, ele nos purifica, e quando a gente bebe essa água, a gente não terá mais sede. E como a gente come o pão, que é a palavra, que é ele, porque ele é o pão vivo que desceu do céu, a gente não tem mais fome. Tá? É isso que está falando aqui então. Ou seja, quando a gente está na lei, a gente está no pecado, porque a gente está na carne. Então nós precisamos mortificar a carne. E como se mortifica a carne? Você sendo batizado no entendimento do Espírito. Mas não é ser batizado numa água física, mas é ser batizado no entendimento do Espírito. É isso que está falando aqui. E quando você é batizado, a tua carne, o teu olhar carnal morre. E você passa a ver no entendimento, no Espírito. E nisso, quando você passa a ver no Espírito, você passa a ser uma nova criatura em Yahushua. Eis que todas as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
todas as coisas velhas, todo do velho homem, tudo da lei, tudo da carne, tudo do pecado, acabou. Agora é nova criatura. Tá? Esse pecado aqui é o pecado da lei. É o pecado da lei. Quando você anda no entendimento, você não está mais na escravidão da lei. Você é livre, livre da lei, livre do pecado. E você passa a andar em novidades de vida, no caminho de arroxo. Tá certo, amados? Então, amanhã, eu não sei se amanhã vai dar para eu gravar, eu vou ver se dá para eu gravar. Mas se não der, eu vou gravar na quarta. Mas eu vou fazer o possível para eu conseguir gravar amanhã. Mas não vou prometer. Mas se não der para eu gravar amanhã, na quarta-feira, eu vou continuar a nossa leitura aqui, que vai ser do 7 e do 8, tá bom, amados? Porque eu comecei, eu já li o Romanos 1 e 2, aí o segundo vídeo eu li o 3 e o 4, depois agora o 5 e o 6, e vou continuar. Se eu não gravar amanhã, não sei se eu vou ter condições de gravar amanhã, porque eu tenho compromissos também. Se eu não gravar amanhã, na quarta eu gravo. Aí eu dou continuidade aqui, tá no Romanos 7. E assim eu vou fazendo todas as cartas de Paulo, tá bom, amados? Então fiquem na paz de Arruxa, que a Arruxa carregue cada um de vocês em suas mãos, na palma de suas mãos, e até a próxima. Um abraço e ande em novidade de vida, no Espírito, tá, amados? Ande no Espírito. E Arruxa é maravilhoso, ele é lindo demais, tá bom? Então fiquem na paz de Arruxa, um abraço, até a próxima.